Do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a tua vida. Os perigos da riqueza. Mateus 19, 23. E então disse-lhe Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino do céu. Ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? E Jesus, fitando nele os olhos, disse: isso é impossível um homem, mas a Deus tudo é possível. Então falou Pedro: eis que tudo deixamos e te seguimos. Será, pois, de nós? O que será, pois, de nós? E Jesus respondeu: em verdade vos digo que vós que me seguiste, quanto na regeneração o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória, e também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, ou pai, ou mãe, ou mulher, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Jesus aqui está dizendo sobre o perigo da riqueza. Porque Jesus tinha encontrado com aquele jovem rico, e aquele jovem rico falou: Senhor, tudo tenho observado, o que me falta é eu para entrar no reino do céu. Aquele jovem tinha observação de todos os mandamentos de Deus, mas ele ainda estava com seu coração nas riquezas. E Jesus disse: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, e eu te darei o tesouro do céu. Depois vem e me segue. E aquele jovem saiu triste. Ouvindo essas palavras, retirou-se triste. E aqui Jesus fala, por isso, os perigos da riqueza. Jesus falando aqui, então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade te digo que dificilmente um rico entrará no reino do céu, porque o rico coloca a sua esperança nos seus bens, coloca a sua esperança na sua prosperidade, nas suas riquezas. E Jesus falando aqui no capítulo 19 do Evangelho de São Mateus, verso 24, ele diz: e ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino do céu. Jesus estava dizendo acerca essa parábola, Jesus estava dizendo, ensinando aqui, Jesus falando, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. E ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram:
Sendo assim, quem pode ser salvo, Senhor? Quem pode ser salvo? Porque os discípulos, aqui os discípulos falou tudo nós largamos para te servir. Jesus respondeu para eles, mas em verdade te digo, em verdade vos digo, se me seguides, quando na regeneração do Filho do Homem, assentará comigo no trono da glória. Jesus falando, quando vier a regeneração do Filho do Homem, aquele que largou tudo para servir a Jesus, vai assentar com ele no trono da glória. Vale a pena nós meditarmos na palavra de Deus. Jesus falou para ele, todos aqueles que tiver deixado casa, irmão, filho, campo, por meu nome, receberá muitas vezes mais, 100 vezes mais, receberá 100 vezes mais por minha causa, receberá e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Jesus estava dando uma lição, uma aula, um ensinamento ao seu discípulo. Todo aquele que tiver deixado tudo por minha causa, receberá, olha bem, todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campo, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Nós vemos aqui, irmão, que aquele jovem rico, quando Jesus falou assim, olha, vai, vende seus bens e dá para os pobres. A Bíblia fala que ele, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque ele tinha muitos bens, muitas propriedades. Talvez você também, irmão, está triste, porque às vezes Jesus está te pedindo uma oferta, Jesus está te pedindo a sua vida, né? E você está triste. Jesus aqui queria só provar, Jesus não queria os bens daquele jovem, mas queria provar aonde estava o coração daquele jovem, nos seus bens ou nele, na sua fé em Jesus. E às vezes Jesus nos põe nessa prova. Mas eu quero dizer para você que Jesus te ama. Evangelismo, gente, nós precisamos evangelizarmos, independente de ser pobre ou rico, falarmos da verdade. Ainda que é difícil um rico entrar no céu, como Jesus diz aqui. É difícil, é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar no céu. Mas temos que falar sem exceção de pessoas, para todos, do evangelismo urgente e necessário. Mas vai aí, assina o nosso canal, aí no YouTube, você pode ser também um evangelista do ar. São mais de 300 vídeos aí no YouTube. Você pode ser um assinante gratuitamente. Basta você dar um joinha aí e se inscrever. Amém? Que Deus vos abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.